Regis, nos vemos Boa noite, no amigos e outro mundo. amigas. Quem está chegando aí, que bom. Hoje a Márcia não está aqui porque ela foi fazer parte das comemorações do aniversário do Centro Espírita Ângelo Prado, né? Ah, tá. Centro Espírita Beneficente Ângelo Prado. E ela, então, foi representando o Centro Espírita Allan Kardec nessa festa deles, né? 69 anos, se não me engano, 69 anos. Então, eu vou estar aqui comandando hoje, já são 8 horas e 6 minutos. Eu vou colocar, pedir para a Ivone também já começar a fazer a live, né, no Facebook. E para a gente iniciar, deixa eu só lá entrar a live que eu vou dar uma boa noite. Então é isso. Muito boa noite a todos e a todas. Entrando agora com a live no Face. Boa noite, os amigos do Face. A gente iniciar a atividade dessa noite, a gente vai voltar aqui fazer um recadinho, tá? Sobre a rifa. Rita, pode passar para a gente o cartazinho da rifa, para a Luciana fazer mais uma divulgação, por favor? Não entrou. Entrou no de vocês? Não. Acho que vai entrar. Ah, tá. Ah, pronto. Então, pessoal, lembrando aí da nossa rifa, que está correndo, já tem algumas pessoas que compraram, já estão ajudando. Para a gente é importante o compartilhamento também, que as pessoas compartilhem. O que acontece? Esse período que o centro está parado é o período bom para você fazer obra, porque você não atrapalha nada do que está acontecendo na casa. Então, por isso que a gente precisa para dar essa continuidade. Então, pessoal, vamos aí compartilhar, vamos comprar e vamos ver, né? Esse prêmiozinho é bom. Vamos ver se dezembro, de repente, sai para um de nós aqui. Nós estamos em quanto? Em 21? De repente, a gente dá sorte aqui, né? Mas conta aí com a ajuda de todos, tá bom? Bom, obrigada, Luciana. Então é isso. Gente, o tema da noite é o espiritismo e as curas e as terapias para o corpo e para a alma. Palestrante da noite sou eu, Sandra Regis. Para aqueles que não me conhecem, todos que estão aqui acho que me conhecem, mas eu vou me apresentar. Eu sou administradora, sou gestora de pessoas, atualmente trabalho na área e sou espírita de renascença, porque eu já renasci espírita, com certeza eu participei lá na França, na época da codificação, já sou espírita desde então. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho esse sentimento de ter nascido já espírita, porque a aceitação e a afinidade com a doutrina é muito grande, tá? Eu fico feliz de ver que eu tenho algumas pessoas. Meu pai estava aqui agora, entrou, não sei se ele conseguiu permanecer, e aí eu fico feliz, porque meu pai é o iniciador, né? O início de tudo isso, o Egídio Regis. Fica aqui o meu beijo para ele. E para falar sobre esse tema, eu pedi a autorização para a doutora Alcione Moreno para trazer um pouco alguns pontos da palestra que ela deu para a gente esse ano, que ela fez aqui pelo Zoom, sobre PNEI. Eu não sei se todos que estão aqui assistiram, mas eu acho que foi uma palestra assim, brilhante, e trouxe para a gente alguns conhecimentos relacionados justamente a essa questão do corpo e da mente, né? E aí eu vou compartilhar algumas partes dessa apresentação dela, depois partindo de um certo ponto, a gente vai abordar, então, as terapias e a questão do espiritismo e essas terapias, tá? Eu vou pedir para a Rita compartilhar uns slides. Pode colocar, Rita, por favor?
Ok, então, pode passar o próximo slide, Rita, por favor. Exatamente isso, né? A Alcione trouxe para a gente, tem essa palestra gravada lá no nosso canal do YouTube, que é psiconeuroendocrino-imunológico, uma possibilidade de entender o corpo humano. E eu recomendo, né, que vocês assistam mais uma vez, porque é uma palestra que nos ajuda muito a entender, a compreender alguns processos desse nosso sistema, né? Pode passar, Rita. Então, ela diz, esse é um slide que veio da apresentação dela, que o ser humano ele tem essa composição, né? Ele é um complexo que, para se atingir o equilíbrio, a gente tem que ter aí a saúde física, a saúde psicológica, saúde espiritual e a saúde sociocultural. Nós temos, para atingir o equilíbrio, a gente tem que ter todos esses campos, né, atendidos. Cuidar da saúde física, da saúde espiritual, da saúde psicológica, da saúde sociocultural. O que significa que a gente não é só uma coisa abstrata, a gente também está aqui inserido no mundo, né? Inserido na nossa sociedade. Então, tem que ter esse equilíbrio também sociocultural. Pode passar, Rita. E aí, eu acho, uma das coisas que eu fui pegando de mais interessante é que ela trouxe para a gente, na parte de endócrino, esse gráfico aqui, principalmente falando sobre os estímulos que entram no cérebro. Esses estímulos que entram, né, que vêm pelo cérebro, eles são as nossas crenças, os nossos princípios, os nossos valores, tá? Que se transformam em emoções. E essas emoções, elas podem ser positivas ou negativas. As positivas vão trazer aí bom humor, otimismo, né? Que nos causa uma saúde, né, uma questão de saúde. E as negativas vão trazer aí a raiva, o ódio, a ansiedade, depressão. E aí vai mais longe, né? E a gente pode falar também das mágoas, né? Das culpas, todas as emoções negativas, né? Que vêm através das nossas crenças, dos nossos princípios, dos nossos valores, da nossa bagagem, né? Então, isso tudo vem através do cérebro. Pode passar, Rita. Aí ela também aborda o nosso sistema nervoso autônomo, que são duas ações, são duas naturezas, o simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático, pode passar, Rita. Ele tem esse lado aqui, vocês podem olhar mais de perto esse desenho aqui, né? Que coloca que o parasimpático, ele vai trazer ali, ó, estimula o fluxo salivar, contrai os brônquios, retarda batimentos cardíacos, estimula a liberação da bile, tem várias coisas aqui, né? E o simpático já dilata a pupila, inibe o fluxo salivar, dilata os brônquios. Então, são várias reações, tá? Então, as emoções, elas exercem um efeito poderoso no nosso sistema nervoso autônomo. Dor de estômago, falta de ar, o coração dispara, e são através desses dois sistemas. O simpático, que trabalha mais com a questão da pupila dilatada, estimula, né, a conversão do glicogênio em glicose, e o parasimpático, que já é o que deixa mais relaxado, que estimula, né, a bile, estimula outras áreas do nosso corpo. Pode passar, Rita. Então, quando a gente deseja acalmar os pensamentos, a gente está diminuindo a nossa atuação do sistema simpático e estimulando o sistema parasimpático. Volta lá, Rita, por favor. A nossa pupila está deixando de ser dilatada, ela fica menos, ela vai para o parasimpático, tá vendo? Ela é uma outra reação, tá? A gente trabalha com esses dois sistemas, o simpático e o parasimpático. Vamos em frente. Então, a gente acalma o nosso pensamento, a gente vai começar a ativar aquele lado do sistema parasimpático. Tá? Pode passar, Rita. Aí ela avança para a questão dessa experiência interpessoal e o cérebro. Quer dizer, a mente ela se desenvolve na interface dos processos neurofisiológicos e as relações interpessoais. Isso quem disse foi Siegel. A mente se desenvolve na interface dos
processos neurofisiológicos e as relações interpessoais. E o GELP é o Grupo de Estudos Livre Pensar, que é o grupo da Alcione, eles fazendo esses estudos, eles acrescentaram, então, que a mente se desenvolve na interface dos processos neurofisiológicos nas relações interpessoais de encarnados e desencarnados. Então, é bem interessante, porque realmente essa relação interpessoal, nós que somos espíritas, que conhecemos o espiritismo, que seguimos a doutrina espírita, coloca essa relação com encarnados e os desencarnados. Então, o nosso cérebro, a nossa mente se desenvolve nesse processo. Vamos lá, Rita. Ficar dentro dele e tomar... A mente em desenvolvimento é uma integração do processo mental, tal como a memória e a emoção, com a neurobiologia, com a atividade neural em circuitos específicos e as relações interpessoais, tais como os padrões de comunicação. Então, nós trabalhamos esses três aspectos no desenvolvimento mental. Pode passar, Rita. E aí ela trouxe essa imagem que eu achei, assim, fantástico, né, gente? Porque se a gente começar aqui pelos átomos, olha que legal é isso. É um átomo, né? Aqui à esquerda, Rita, clica aqui no átomo. Os átomos formam moléculas. As moléculas formam organelas. As organelas formam a célula. As células formam tecido. Tecido formam os órgãos. Os órgãos formam sistemas. Os sistemas formam os organismos. Os organismos formam as populações. As populações formam a comunidade. As comunidades formam um ecossistema. E o ecossistema forma a nossa biosfera. É uma coisa muito linda isso de você ver que é do início do indivíduo vai formando o todo, e forma a nossa biosfera e forma a nossa psicoesfera, tá? Que a biosfera é todo esse sistema da Terra, com todos esses organismos, populações, comunidades, e forma também a psicoesfera. O que é a psicoesfera? É a emissão dos pensamentos de todos esses organismos aí, todas essas etapas das comunidades, das populações que formam a biosfera e a nossa psicoesfera. Pode passar, Rita. Então, é nesse sentido que a gente fala que temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, tá? Os pensamentos formam a nossa psicoesfera. Pensamentos negativos, pensamentos positivos, pensamentos saudáveis. Lembra dos pensamentos negativos lá, das emoções negativas, das emoções positivas. É isso que forma a nossa psicoesfera. Pode passar, Rita. Então, aqui a gente trouxe até aqui, o que o Piney traz para a gente, é que tudo que nós somos, pensamos, sentimos, vivenciamos, parte da mente que reflete para o corpo. Então, quando adoecemos, o tratamento não deveria ser somente para o corpo, né? Deveria ser uma coisa a mais. A medicina ocidental trabalha na lógica de tratar os sintomas em busca da cura ou de amenizar as dores do corpo. Trabalha a doença, né? Trabalha ali, eu estou com um problema no estômago, eu vou procurar um remédio para estômago, um médico, né? Que vai cuidar do meu estômago. A medicina oriental ela já trabalha considerando o ser humano como um sistema integrado entre corpo, mente e o meio ambiente, que é isso que a gente veio trazendo ali, né? Anteriormente, quando abordamos a questão da formação da biosfera. Pode passar, Rita. Então, nesse sentido que a medicina oriental trabalha com a medicina holística. Eu achei interessante a gente trazer essa descrição, eu vou ler aqui para vocês. O termo medicina holística refere-se à abordagem no tratamento médico baseada na teoria de que os organismos vivos e o meio ambiente funcionam juntos como um todo integrado. Tal concepção traz implícita a ideia de que, ao serem reunidos para constituir uma unidade funcional maior, os componentes individuais de um sistema desenvolvem qualidades não predizíveis a partir de seus componentes isolados. A abordagem holística na medicina insiste no estudo não só de uma moléstia individual, mas também das respostas das pessoas a esta moléstia, sob os aspectos físico, psicológico e social. Pode passar, Rita. Uma estratégia de tratamento deve, portanto, levar em conta as necessidades únicas de cada indivíduo,
Todas as facetas da doença são levadas em conta, tais como os efeitos da mesma nas relações pessoais, na família, no trabalho, no bem-estar emocional do paciente. O tratamento holístico privilegia o encorajamento da capacidade do próprio paciente de se autocurar, em lugar de lançar mão de recursos cirúrgicos ou de drogas, e enfatiza a educação e o cuidado para o próprio organismo, incluindo dietas e exercícios. A medicina holística é uma abordagem específica, não uma especialidade médica, não sendo exclusiva de nenhuma e podendo ser aplicada em todas. Pode passar, Rita. Então, veja que interessante, né? A gente trabalha aí o homem como ser integral, o homem que tem que estar com a saúde, o equilíbrio, tem que ter a saúde do corpo, a saúde da mente, a saúde né, cultural, social, e tem essa visão da medicina oriental, que trabalha o ser também como todo. Aí a gente tem que trazer, a gente tem aqui as indicações para cuidar do corpo, que nada, como é a boa alimentação, exercícios físicos. Isso, na verdade, trabalha mais com a prevenção, né? Quando você trata uma boa alimentação e faz exercícios físicos e mantém a sua vida meio saudável, você está cuidando do corpo, ao mesmo tempo cuidando da mente, né? É uma troca, sempre é uma troca, sempre corre junto, né? Isso. Mas é uma prevenção, porque quando você está doente, você não vai levantar peso, você não vai fazer nada disso aí. Então tem que, para evitar de chegar na situação da doença, né? Volta um pouquinho, Rita, por favor. Colocando bem aí, né? O tratamento holístico, ele trabalha essa questão de ver tudo que está em torno do paciente. Não é só a doença em si, mas o que aquela doença reflete na família, na sua vida, no seu trabalho, né? É muito interessante isso. O que está acontecendo com a pessoa, não vai ver só a doença, mas ele vê todo o seu componente psicossocial. Pode ir para frente, Rita. E para cuidar da alma, a gente cuidou do corpo, e para cuidar da alma, a gente tem uma série de terapias, né, gente? É uma série de coisas. Tem a psicoterapia, que é tratamentos psicoterápicos, fazem terapia com psicólogos, a arte, a emissão energética, que eu já vou falar sobre isso, a yoga, meditação, acupuntura, homeopatia, florais de Bach, massagens relaxantes, massagens terapêuticas, reiki, energias de plantas, pedras, água, cores, Ho'oponopono, que eu não sei nem o que é isso, mas eu fui ler, é bem interessante essa filosofia, Ho'oponopono. Eu também não coloquei aí, mas a gente pode colocar terapias de vidas passadas, a gente pode colocar a hipnose, né? E também um tratamento agora que também tem sido bastante divulgado, que é constelação familiar, que é uma forma também de tratar aí as questões psicológicas, as questões da alma, tá? E até no campo profissional, que não é só profissional, pode ser para a vida também, essa coisa de coaching, né, que entrou na moda aí, vamos fazer um coaching. Também ajuda a colocar você em algumas diretrizes na sua vida. Tudo isso daí pode ser utilizado e cada um vai escolher aquilo que acha que vai caber para si, né? Não há uma regra. Todas essas terapias, elas têm a sua fundamentação e têm a sua aplicabilidade e têm a sua eficácia. Tá? Então, isso ajuda a cuidar da nossa alma, nosso pensamento. A meditação tem sido considerada uma grande forma de cura, né? A autocura ajuda bastante em algumas doenças. E eu posso passar, Rita, e eu vou fazer aqui um viés para a música, né? Porque a música é a minha área de trabalho, né? Também, eu sou musicista. E eu queria colocar isso aqui. Eu vou colocar um vídeo agora que circulou essa semana pela rede, né? E foi muito emocionante. Depois eu falo um pouco sobre essa parte da musicoterapia. Rita, você pode passar?
Então, é uma coisa assim impressionante, né? Essa ligação da música, né? Ao impacto, né, da música que está atrelado às nossas memórias, né? E quanto a musicoterapia tem ajudado, isso aí é uma instituição, uma ONG que trabalha com a música para despertar. E eles trabalham com a música para as pessoas que estão em processo de Alzheimer, né? E é incrível a reação dos idosos, é incrível a reação dessas pessoas quando colocam as músicas que trazem alguma memória. No caso dessa bailarina, né, você percebe que ela começa a dançar, né? Ela tem a memória do corpo, né? Dos movimentos, e é muito emocionante. Rita, pode voltar para mim os slides? Voltou? Então tá bom. Então é isso, a musicoterapia é uma prática com música no contexto clínico de tratamento, reabilitação ou prevenção de saúde e bem-estar. Decorre de um processo sistemático ao longo do tempo, efetuado entre um musicoterapeuta e uma pessoa ou um grupo. Para recorrer à musicoterapia não é necessária nenhuma especialização, nenhum conhecimento musical. Eu achei interessante isso porque é uma área que é pouco explorada. A música, ela ajuda a gente em vários campos, né, da nossa vida. Então, ela pode ser melhor utilizada por cada um de nós. Antes de eu passar para fazer a relação com o espiritismo, pode passar o slide, Rita, por favor. Eu gostaria de sugerir para vocês esse documentário, Rio, né, Poder da Mente. É um documentário que atrai interesse porque ele fala exatamente essa questão como manter saudável em tempos em que o mundo, o estresse domina, tá? Trabalha com a questão do poder da mente, gente. Esse documentário é muito interessante. Ele nos mostra a nossa capacidade, o quanto nós temos capacidades do nosso cérebro e a gente não utiliza, né? Então, ele diz lá, é muito realista, né? Tanto que algumas pessoas conseguem, outras não, mas ele demonstra o nosso poder, o poder da mente, que nós ainda não desenvolvemos, não utilizamos. Eu já fico imaginando, né, a gente no futuro aí, evoluindo para isso, evoluindo ao ponto de que a gente vai promover a nossa própria cura, né, a autocura. A gente vai curar as nossas doenças só com o nosso poder, com o poder da mente, ao ponto de realmente reconstruir células, a ponto de, né, eliminar vírus, alguma coisa assim, né? Então, é bem interessante, fico pensando nessas possibilidades, né, de autocura. E eu também recomendo, pode passar, Rita, como a gente fala de espiritismo, né, eu recomendo também assistir essas duas palestras que o Vitor Regis colocou sobre psicologia,
e a Sandra Lia e o Paulo falando sobre saúde mental. Todos esses estão colocando aí as questões espíritas, né, do espiritismo. O Vitor coloca que o espiritismo é psicologia e, portanto, a gente trabalha, né, com a questão já das terapias dentro do espiritismo. E a Sandra e o Paulo, nessa palestra, falam do que a gente pode fazer para manter a nossa saúde mental. Tá? Então, essas pessoas são as pessoas que nós já abordamos esses temas dentro do centro esse ano, aqui nas nossas palestras, e agora eu quero trazer por que a gente está falando sobre essas terapias, o espiritismo e as terapias para o corpo e para a alma, porque foi uma demanda, foi um pedido, uma sugestão de palestra, e algumas pessoas sempre perguntam, poxa, por que vocês não falam sobre cromoterapia? No centro não tem cromoterapia. Pode passar, Rita, o slide. Vocês nunca abordam essas questões nas suas palestras, como se isso não tivesse importância, ou se não existisse. Então, não é isso, é que essas práticas, elas são práticas complementares, né? Elas não são práticas espíritas. O que tem o espiritismo? O espiritismo traz o que para a gente? O espiritismo traz que nós somos espírito e matéria. O espírito encarnado a gente chama de alma, segundo, né, a doutrina espírita. Existe o perispírito, que liga o espírito ao corpo enquanto encarnado e acompanha e individualiza o espírito após o desencarne. Então, nós somos um complexo espírito, mente, corpo e alma. O espiritismo nos dá embasamento para entender e tratar o ser humano na linha da medicina holística. Mas pode continuar, Rita. Próximo. Mas quais são as terapias que o espiritismo oferece? Ele vai oferecer cromoterapia, o espiritismo vai oferecer reiki, o espiritismo vai oferecer jorê. É isso que o espiritismo vai oferecer? Não, né? Deixa eu ver aqui de novo que eu perdi vocês. Perdi. Desculpa, eu tinha saído aqui um pouquinho, tá? Então, o que acontece? No espiritismo não há uma terapia que possa se dizer própria do espiritismo. Todas as terapias que consideram o ser humano de forma integral podem ser consideradas espiritualistas, são consideradas espiritualistas, e, portanto, o espiritismo também se utiliza ou pode se utilizar delas. O que a gente tem dentro do espiritismo? Temos o passe magnético. Vejam pelo passe, que em princípio chamado magnético, porque Kardec era magnetista, e foi incorporada essa prática de passe magnético às casas espíritas. Mas não é uma prática originária do espiritismo. Passamos depois a chamar de passe espiritual, aqui no Brasil a gente chama assim, aqui, né, na nossa casa, porque vai além do magnetismo, que combina a ação da energia material dos emissores com a ação dos espíritos desencarnados. Nesse sentido, já há algum tempo, a gente utiliza o termo emissão energética, né, dentro do Centro Espírita Allan Kardec e em outras casas que utilizam esse termo também. Então, essas duas práticas, elas não são de origem, não foram criadas pelo espiritismo. Pode passar, Rita. A gente trabalha com a desobsessão, que é uma técnica mediúnica desenvolvida para ajudar pessoas em processos obsessivos, buscando cortar os laços energéticos negativos que prejudicam tanto o encarnado quanto o desencarnado. Mas a forma como desenvolvemos esse trabalho nas casas espíritas é também já alguma coisa, um aperfeiçoamento do que a gente conhecia aí na história da humanidade como os exorcismos, né? Sempre houve a influência de espíritos malignos, né, nas pessoas, né, em toda a história da humanidade. Tá? Então, criou-se diversos ritos, mitos em relação a isso. O espiritismo trabalha com a mediunidade para fazer tirar esse vínculo desses espíritos que estão em processo obsessivo. A cura mediúnica também é um tratamento de saúde buscando a cura através de um médium que tem essa potencialidade. Isso a gente encontra nas casas espíritas, né? Conhecemos alguns médiuns de cura, tem que ser um médium que tem essa potencialidade, e as casas desenvolvem esse trabalho. O que eles fazem? Fazem aplicação de energias locais, alguns até fazem cirurgias, nós conhecemos inúmeras histórias sobre isso, né? Mas é uma técnica que usa a mediunidade, isso também não é novidade, né? Isso não é uma coisa própria do espiritismo, sempre existiu
esse tipo de atividade, vamos dizer assim, de atuação em toda a história da humanidade. A gente trabalha com educação mediúnica, que ajuda e ensina aos médiuns desde o despertar da potencialidade até a sua aplicabilidade. No caso da mediunidade, do desenvolvimento mediúnico, a maioria das casas espíritas trabalham com a questão de você desenvolver a mediunidade e trabalhar a mediunidade, né? No caso, nós, no Centro Espírita Allan Kardec, trabalhamos a educação mesmo, que é para você aprender a lidar com o fenômeno, para você controlar o fenômeno, e em algum momento, no momento mais oportuno da sua vida, você trabalhar ou não com a mediunidade. Tá? Então, esse trabalho é um trabalho mais importante do que a gente imagina, porque muitas pessoas se encontram em desequilíbrio mental por processos mediúnicos que desconhecem isso, né? Então, o controlar, o aprender o que está acontecendo com você, né, nesse processo, ajuda bastante as pessoas. Conheço relatos de muita gente que conseguiu se equilibrar, que saiu de um processo de medicação, de remédios, Rivotril e tal, porque, na verdade, estava sendo tratado de uma forma que era inadequada, que quando não passava de um processo mediúnico. Tá? Então, é bem importante esse tratamento, essa educação mediúnica dentro das casas espíritas. Pode passar, Rita. Mas o que eu queria falar sobre isso é que, assim, pode voltar lá, Rita. Volta. As terapias espíritas são essas que foram adotadas pelas casas espíritas. Aí as pessoas criticam, mas, poxa, a gente não pode aplicar o reiki dentro de uma casa espírita, a gente não pode trabalhar com outras terapias alternativas, tem pessoa que gosta de colocar luz, cromoterapia, aromaterapia, a gente coloca, por que a gente não usa isso? Inclusive, recebemos algumas críticas. Uma vez um amigo meu de longa data, que já frequentou o nosso centro há algum tempo, dizia assim, poxa, o Centro Espírita Allan Kardec meio que parou no tempo, né? Parou no tempo. Eu falei, como assim parou no tempo? Não, é porque, nossa, lá no centro que eu frequento, você não tem noção, lá eles fazem apometria. Apometria é uma outra forma de trabalhar a obsessão, né? Apometria, eles têm reiki, eles têm alinhamento de chakra, eles têm cromoterapia, e tem uma série de coisas, uma maravilha aquele centro. E aí ele achava que o nosso centro não tinha avançado porque nós não fomos para esse caminho. Então, gente, né? Aí você me pergunta, pode ter essa prática dentro da casa espírita? É permitido? Mas não existe essa coisa de permissão, né? Se a casa espírita tem seus princípios, os seus objetivos, achar que pode aplicar, que deve aplicar, ela vai aplicar. Vai usar, assim como usou o passe, né? O passe também não era uma prática própria do espiritismo, foi incorporado. Você pode incorporar qualquer uma dessas práticas, desde que tenha responsabilidade, porque tudo isso não é uma brincadeira. Quando você trabalha com energias, ela é como passe, né, como a emissão energética, ela tem uma consequência. Se você não trabalhar com seriedade, com conhecimento, com propriedade, você pode prejudicar as pessoas. Então, tendo a casa com responsabilidade, vai aplicar o reiki, quem vai aplicar é uma pessoa que domina, né, tem responsabilidade sobre os seus efeitos. Então, não é uma coisa que simplesmente vai lá o curioso e colocar isso dentro da casa espírita. O importante também deixar bem claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso são práticas alternativas. E o espiritismo não traz nenhuma delas. Tá? Ele não tem em seu corpo doutrinário nenhuma dessas, não indica nenhuma dessas situações. Tá? E o que traz o espiritismo? Pode passar aí, Rita. Já caminhando aqui para o final, tá, gente? Eu vou comentar aqui com vocês. Que em busca da cura das nossas dores físicas ou mentais, nós podemos e devemos nos utilizar de qualquer um dos caminhos aqui abordados, ou outros não abordados. Não é errado lançar mão dessas terapias em busca da cura. Entretanto, o Espiritismo nos faz pensar sobre os condicionamentos que são criados a partir dessas práticas. A partir do momento em que uma determinada prática fez bem para uma pessoa, acredita-se que vai fazer bem para todas as pessoas. Tá? Gente, são organismos diferentes, são pessoas diferentes, portanto, tratamentos diferentes. Isso ocorre nas instituições que colocam suas práticas como salvadoras, sem indicar ali ou mostrar ferramentas que promovam uma devida reflexão.
tá? Então, não é esse é o melhor tratamento, aquele é o melhor, na minha casa eu faço o melhor tratamento, na minha outra casa faz o melhor tratamento, aqui é o caminho. Eu acho que as pessoas, cada um busca aquilo que realmente lhe faz bem, tá? Vai buscar o que lhe faz bem. Se você se afiniza com aquela situação, está te fazendo bem, ótimo. Tá? É por aí mesmo. Mas o que faz bem para mim, não faz bem para você, não faz bem para o outro, não é o mesmo caminho. Por isso que a gente tem essa gama de práticas para procurar. Não precisa ser exatamente uma, a melhor ou a única. Tá? Sempre tivemos o cuidado, dentro do SEAC e de outras casas espíritas, de agregar o conhecimento aos tratamentos. A alienação pode ajudar em algum momento no processo de cura. Quer dizer, sabe esse momento que você precisa se afastar de tudo, de não ver nada? Esse que a gente está passando ultimamente, querendo não ver as coisas para poder ter um pouco de saúde mental, para poder manter-se, né, com o mínimo de equilíbrio. Essa alienação sobre o que está acontecendo com você, ela pode ser positiva num primeiro momento, mas não pode passar disso. A gente tem que se conhecer, a gente tem que ter o conhecimento, né, do que está acontecendo, e a gente tem que se autoconhecer. O espiritismo nós sempre fizemos, em nenhum momento a gente fez alguma prática dentro da casa espírita, dentro do SEAC, que não fosse acompanhado do profundo dos estudos, do estudo da doutrina, do conhecimento dos seus fundamentos, dos seus princípios, e levando a pessoa a se autoconhecer, levando ao autoconhecimento, tá? Se você te manter essa alienação, essa prática que você está fazendo, aquela prática de ir lá, toda semana eu vou tomar o passe, toda semana eu preciso ir tomar o passe, aí você fica se apoiando naquele passe, como se aquilo fosse a sua salvação, como se aquilo fosse resolver o seu problema. Aquilo só ajuda, é uma ajuda, não é a solução, não é a resolução, não é a cura. Ajuda você a se fortalecer, ajuda você a sair daquele processo, aquele ciclo vicioso, para você poder encontrar a cura ou a solução do seu problema, tá? Então, o êxito em qualquer tratamento de saúde, seja através de remédios ou de terapias alternativas, se dá com a mudança de hábitos e de mentalidade. Então, a gente está lá, vai toda semana fazer o reiki, vai lá, e você continua tendo as mesmas posturas, a mesma alimentação, a mesma vida sedentária, a mesma forma de pensar e de ver o mundo, criticar as pessoas, fazer fofoca, maldades, fake news, né? Esse tipo de padrão mental que a gente cria, negativo. Isso daí, se você não mudar nada disso, aquela prática não está levando a nada. Ela pode te dar até um alívio momentâneo, mas ela não vai levar a um processo de cura, né, de eliminar a sua dor de alguma forma, tá? Então, não basta ir ao centro, tomar passe, não basta ir a um templo e ficar lá repetindo rituais, sem a devida reflexão, não basta ir a uma igreja, ficar rezando, novenas. Em algum momento é preciso compreender que existe uma causa para a dor ou para aquela situação que você está vivendo. Essa causa está em si mesmo, e, portanto, em si mesmo encontra-se a cura ou a saída. E é nesse ponto que o Espiritismo tem a sua maior contribuição, que os seus fundamentos nos remetem ao pensamento positivo, ao autoconhecimento, a enfrentar os desafios com coragem, a compreender que somos mais do que essa existência, que temos bagagem anterior, que trazemos experiências e, portanto, dores na alma, tá? E com a nova oportunidade que é a reencarnação, nós podemos encontrar novos caminhos em busca da felicidade. O Espiritismo nos ensina que a vida tem um significado maior e que os nossos atos e pensamentos geram consequências para nós mesmos e para o mundo. O Espiritismo, se bem compreendido, coloca o homem no mundo como agente transformador e criador. O Espiritismo não é o melhor e nem o único caminho, ele é um deles. Uma vez que a caminhada é individual, cada um deve procurar a estrada que quer percorrer, aquela que mais lhe convém, aquela que mais se afiniza. E o Espiritismo dentro do SEAC é mais um desses caminhos. Alguns vão escolhê-lo, outros não. Somos criticados, recebemos algumas críticas falando que nós somos elitistas, porque nem é todo mundo que consegue chegar a ter essa elaboração de pensamento.
Ah, mas não, as pessoas não conseguem chegar no nível de elaboração de pensamento, de compreender que tudo está em si mesmo. Mas é óbvio que o conhecimento não se dá de forma coletiva. Então, aqueles, quando chegar ao ponto, né, quando chegarem ao ponto de compreender, temos esse espaço, que é o nosso espaço para poder dar esse devido, né, retorno. Então, é uma conquista individual. Nem todos querem ouvir que são eles mesmos responsáveis por suas mazelas. É mais fácil ouvir que a culpa é do outro, que a culpa é dos espíritos inferiores que nos atormentam, que a salvação vem dos espíritos superiores. Essa forma de ficar aguardando e dizendo que os espíritos superiores estão trabalhando por nós, isso não está dentro dos postulados espíritas, né? Nós estamos aqui no mundo para agir. Nós é que fazemos a mudança, eles só nos dão algum apoio energético. Então, quando eu escuto isso, os espíritos superiores estão se movimentando, estão se organizando para vir e salvar a Terra, gente. Vamos refletir um pouco sobre isso, que não é bem por aí, né? O caminho não é bem esse. Então, quando alguém buscar aliar as práticas ao conhecimento de si mesmo, o SEAC está ali, porque nós fazemos o que nós trazemos, o que nós apresentamos, por exemplo, esse ano, com esse corpo de palestras, esses nossos encontros semanais, esses nossos debates, são exatamente para fazer com que a gente reflita, que a gente se questione, duvide de si mesmo, duvide da própria filosofia, duvide que faz a gente pensar, faz a gente desenvolver o nosso bom senso, nosso raciocínio lógico, né? Quando sentir a necessidade de compreender além dos condicionamentos proporcionados pelas práticas terapêuticas, quando tiver coragem de reconhecer que você é o condutor da sua vida e é o único responsável por as suas escolhas e consequências. Quando quiser se livrar do peso da culpa em sua mochila da vida, né? Quando conseguir se perdoar e, antes de tudo, quando se livrar das mágoas, porque esse é o peso, né? O maior peso que a gente carrega na nossa mochila da vida é o peso das culpas, das mágoas. Em determinado momento, eu fiz um trabalho com um terapeuta corporal e ele dizia que alguns pontos do nosso corpo, que se apertar, doía mais ou menos, né? E aí, quando apertou em determinado ponto em mim mesmo, que eu gritei de dor, ele falou, isso aqui é o ponto da culpa. Então, você está carregando muitas culpas, e isso se reflete no corpo, né? A mágoa também é um sentimento que dói muito e que nos aprisiona. Então, temos que nos livrar desse peso, né? Dessa mochila. O Espiritismo coloca as rédeas da nossa vida em nossas mãos. E o Espiritismo fortalece nos dando autonomia. Eu acho que era isso que eu queria chegar, né, nesse ponto, dizer que a gente tem essa doutrina, como disse, é um dos caminhos, não é o único, mas para aquele que a segue, ele tem essa base, eles têm esse apoio, né? Porque ele nos faz pensar, refletir e construir um caminho sem estar apoiado em bengalas, em condicionamentos, em culpas, e por fim, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês aqui. E vou deixar um pouquinho para algumas perguntas, depois eu faço uma conclusão. Obrigada. Boa noite. Oi, filha. Oi, pai. Tudo bem? Tudo bem? Parabéns, viu? Parabéns. Isso não vale, isso não vale. Muito objetiva, bem esclarecedora. Você preparou bem, muito bem. Obrigado pela lição de hoje. Ok? Obrigada, Um beijão. Obrigada, pai. Meu pai é o crítico, foi ele que me ensinou a fazer palestra. Gente, vamos lá, perguntas. Nenhuma? Tem alguma no chat? Homero, Aqui, você está sem som, Homero. Você está falando, Homero? Sandra? Oi. Desculpe. Oi, está escutando? Peraí, vamos ouvir o Homero primeiro, Marisol, depois aí você. Pode falar, Homero. Ok. Não, Sandra, eu gostei muito da sua palestra, parabéns. É isso mesmo, né? Cada pessoa é diferente das demais. Algumas coisas funcionam bem para uma pessoa, não funcionam para outra.
Agora, eu tenho um certo receio quanto ao Centro Espírita disponibilizar uma série de terapias que surgem assim, como novidade, como solução para tudo, né? Como aquelas coisas quase que milagrosas, que resolvem tudo na hora, e etc., né? E acho que você não acha que isso, até certo ponto, contribui para uma certa confusão de identidade do espiritismo, como uma filosofia, uma ciência de observação, uma filosofia, descaracteriza um pouco o centro espírita, e aí faz com que o centro espírita fique mais espiritualista do que... Claro que todo centro espírita é espiritualista, mas que se transforma que ele perca um pouco da sua identidade, que é como você falou, né? Essas terapias todas não são propriamente espíritas, né? Mas porque Kardec era um magnetista, né? O passe acabou sendo incorporado ao centro espírita como tradição, mais a desobsessão e etc. Mas agora, quando já entra em reiki, já entra em cromoterapia, em jorei e etc., o que você acha disso? Então, Homero, eu realmente concordo com você. Eu sou da opinião de que descaracteriza totalmente o que é um centro espírita. Descaracteriza. Porque se você for seguir o que é o espiritismo, no espiritismo não existem essas práticas. Só que, por outro lado, se o passe for uma coisa incorporada, você também não pode chegar numa casa que está colocando lá uma atividade como cromoterapia e falar que ela está errada em fazer isso. Porque se o passe não era, por que eu não posso colocar uma outra prática qualquer? Entendeu? Então, assim, eu acho que vai dos objetivos de cada do centro espírita. O objetivo, por exemplo, do Centro Espírita Allan Kardec não é esse, não é de trazer práticas terapêuticas, né? Nós temos atividades, a gente tem atividade de terapias espiritual e também corporal, mas não é o foco, não é o forte da nossa casa. Nós temos como objetivo a divulgação e estudo da doutrina espírita. Então, a gente trabalha, esse é o nosso objetivo, está dentro dos nossos fundamentos. Agora, se uma outra casa espírita vem e coloca lá que ela vai também aplicar, além do passe, né, da emissão energética, do passe, a cromoterapia, tendo lá seus fundamentos, com responsabilidade, como eu falei, a gente não pode dizer que está certo ou que está errado, que depende deles, né? Não existe uma coisa que dizendo assim, pode ou não pode. Então, se me perguntarem se pode, eu vou dizer, pode. Agora, aí dizer que isso é espiritismo é que não pode, né? Isso não é espiritismo, são técnicas orientais, ligadas ao budismo, né? Ligadas a várias técnicas orientais. Só deixando bem claro isso, né? Só que isso não é espiritismo, né? Isso é uma prática terapêutica que está sendo aqui agregada, e, sinceramente falando, os espíritos se utilizam de tudo isso. Os espíritos, né, no mundo dos espíritos que trabalham com a gente dentro da nossa casa espírita, com a mediunidade, com paz, se na casa não tiver nada disso, tiver o reiki, é o reiki que eles vão se utilizar. Eu acho que a espiritualidade se utiliza daquilo que tem à sua mão. Assim é nos países que não tem nada disso. Como é que funciona, então, lá no país em que não existe a mediunidade da forma como nós entendemos aqui? Não existe a atuação dos espíritos? Eles se utilizam daquilo que está disponível no ambiente, no momento, né? Então, a gente tem que pensar, abrir um pouco por aí. Com certeza, confunde, Homero, concordo com você, confunde, descaracteriza. Mas quem disse que tinha que ser o passe, é o passe que caracteriza o espiritismo? Não sei se eu te respondi. Pois é, não, Sandra, eu acho que o passe não caracteriza o espiritismo, mas o espiritismo, por essa associação com o magnetismo, através de Kardec, ele acabou sendo incorporado. Mas eu também concordo contigo nesse aspecto. O que a gente tem feito, por exemplo, é quando a pessoa quer fazer um outro tipo de terapia, nós nunca criticamos as terapias, mas nós encaminhamos a pessoa, olha, aqui a gente não tem ninguém especializado nessa área e tal, já ouvi falar nessa terapia, é uma boa terapia para algumas pessoas, para outras não funciona, mas se você quiser experimentar, tem uma casa X, Y, Z, que você pode ir lá. Está correto, é exatamente o que a gente faz lá no Centro Allan Kardec. Às vezes a pessoa vai buscar a mediunidade de cura, a gente indica o Centro do Bernardino.
Porque a gente quer primeiro que é uma coisa que a gente confia, um trabalho que a gente confia. Claro, Se a pessoa vai buscar cromoterapia, aqui nós não temos cromoterapia. Se a pessoa vai buscar mensagens psicografadas, eu indico outro centro aqui em Santos, porque nós fazemos mensagens psicografadas. Então, depende dos objetivos mesmo de cada um, né? Claro que a gente tem que indicar quem tem especialização. Agora, trazer essas práticas para dentro do centro espírita, sem a responsabilidade, sem dominar, sem conhecer, é problemático, né? Pode realmente trazer consequências negativas, assim como uma casa mal orientada, uma casa espírita mal orientada, se ela for fazer a aplicação lá de passe, ela pode também, irresponsavelmente, também pode causar, né, malefícios. Tá? Marisol? Obrigado, Sandra. Obrigada, Mero. Parabéns. Oi, Sandra. Então, eu queria falar duas coisas. Bom, uma que, assim, eu achei... Vocês estão escutando? Então, né? Eu achei importante você comentar que essa prática do passe, né? Emissão energética, é uma coisa que o Kardec trouxe, né? Não foi construída, né? Ali. Então, por que isso? Porque, 40... Eu me lembro... Os centros espíritas sempre foram muito... dizer que isso é misticismo, eu estou tentando entender, assim, intolerantes com as outras práticas que não fossem o passe magnético, né? E agora, né? Então, achei muito importante essa sua observação, você comentar, né? Que a gente agora a gente está começando essa tolerância, né? Tá aumentando. E tomar o cuidado de não estar confundindo, né? Que isso não faz parte do centro espírita, é uma terapia, até porque se a casa quer ajudar, né? Ela pode ajudar. Agora, eu cheguei até escrever alguma coisa sobre isso, assim, poderia construir algumas coisas, né, dentro mas aí vai depender das pessoas, se quer trabalhar uma terapia, porque assim, a gente fica só nessa área do conhecimento, e a gente sabe que nós somos um ser, que nós não lidamos só com... Nós temos mais alguma coisa do que só essa matéria, né? Que existe uma matéria que está numa dimensão que a gente não vê, né? Tanto que a energia elétrica a gente não vê, mas a gente sabe que ela funciona, a gente tem provas, né? E a gente sabe que tem muito mais aí de energias, né? E tem um conhecimento espiritual. Então, eu acho que a gente tinha que estar estudando mais sobre isso, né? E a gente não estuda, eu achei que assim, até o movimento religioso ficou ali naquele, né? O espiritismo é uma religião e parou ali, né? Fica esperando a ciência provar, né? A ciência não vai provar nunca. E a gente é que fica procurando, porque eles são materialistas, eles nunca vão provar, né? Pelo contrário, eles estão matando até Deus, né? E a gente sabe na época que não tinha, né? Que Deus nem existe mais. Na época Kardec deísta, né? Porque naquela época a ciência ela era deísta, né? E agora não é mais. Então, esse é uma coisa que eu queria observar. Agora, eu queria comentar, assim, o que você acha, o que eu vejo, assim, mas todas as práticas que eu começo a ver, dessa parte de terapias, eu vejo sempre no movimento religioso, né? Que acredita que o espiritismo é religião. A gente fica mais no campo das ideias, é mais filosófico, né? Eu vejo que, né, o grupo, e tanto no grupos da CEPA, né, a gente vê isso. Mas, assim, tem os grupos mediúnicos, né, a gente tem... o que a gente percebe, né, eu vim de uma tradição, de um centro que ele formou COEM, né, na época do Palácio do Paraná, né, e eles formaram grupos mediúnicos, chegou uma hora que não tinha mais lugar, não tinha mais salas, tinha construído 20 salas, tudo grupo mediúnico. Então, eu sei que isso é uma prática que tem em muitos centros. O grupo mediúnico. Então, eu acho que é uma coisa que aqui o Espiritismo no Brasil, ele consegue, e ele pode estar usando essa comunicação. Então, tem alguns grupos que eu ouvi falar, que eles trabalham com pessoas que elas não conseguem, pessoas com Alzheimer. Eu escutei, quem que falou isso? Uma pessoa com Alzheimer, você consegue... não é espírita, que você está conseguindo, está podendo se comunicar mediunicamente com ela,
que a pessoa, ela não consegue falar, com Alzheimer, ou uma pessoa que está em coma. Então, é um caminho que o espiritismo poderia estar trabalhando, ser um meio de se... Eu estou falando aqui, é uma proposta, de estar se comunicando, porque tem uma proposta de um médico, eu acho que foi naquele do André Luiz, Centro Espírita... como é que... Casas André Luiz, que Rádio Boa Nova, se não me engano, foi um vídeo que eu vi, um médico, ele fez era uma tese dele, e ele, comunicação de pessoas que estão em coma, né, utilizando comunicação mediúnica para você conversar com pessoas que estão em coma. Então, eu acho que essa era uma terapia que os espíritas, foi uma coisa desenvolvida que os espíritas poderiam estar, pense, não só você trabalha, você conversa com o espírito, mas uma coisa que você pode ter uma resposta, né? Você pode estar dialogando com uma pessoa com quem você não pode fisicamente conversar, mas você pode estar conversando com a alma dela, né? E traçar um diálogo, inclusive fazer uma terapia com essa pessoa, né? Então, você escutar relatos recentes, então, é plenamente possível, né, Marisol? Isso daí é possível, a gente não faz o que tem que fazer, na verdade, nós não fazemos o que tem que fazer, isso é a pesquisa mediúnica. Nós já fizemos isso lá no Allan Kardec, nós temos o grupo tínhamos, né, agora não está em atividade, o grupo de pesquisa Ernesto Bozano, e na segunda leva, que foi quando eu participei, a gente fez perguntas a gente fez comunicação com espíritos que estavam em coma, pessoas durante o sono, pessoas em coma. É possível, é plenamente possível. Nós não chegamos ao ponto de fazer um tipo de tratamento, vou conversar com a pessoa que está com Alzheimer, para ver como é que ela está, qual é o objetivo, ela vai trazer isso, ela vai trazer uma melhora para o processo dela de Alzheimer? Não vai, mas é só para a gente conversar, para a gente saber em que estado fica o espírito nessa situação. Não é um tratamento, isso é simplesmente uma construção da relação do que é o espírito e a matéria. Não fica ser uma terapia, você não vai conseguir melhorar o Alzheimer conversando com a pessoa com Alzheimer, tá? Porque precisa de outros processos, né, para você curar o Alzheimer. Um processo físico, não é um processo espiritual. Sim, na verdade, acredito que seria para melhorar a qualidade de vida, né? Então, mas na vida não vai mudar muito. A hora que a pessoa voltar para a vida, ela deixar de comunicar, ela vai voltar no mesmo estado que ela está, entendeu? Então, só ajuda o espírito, na verdade, né? Ou a pessoa que está tratando. Agora, o que você falou em relação à questão da rigorosidade, né, do espiritismo, isso era mesmo, e até que ponto tem que ser, né? Tem que saber separar muito bem o que é o espiritismo do que são práticas alternativas. Se conseguir fazer essa separação, e a casa resolver o que quer, eu acho que o caminho é esse. Nós não queremos, nunca quisemos. Inclusive, o que você falou, Marisol, foi bem o que a minha filha fala também. Mas vocês não saem disso, né? Estão sempre estudando o que é perispírito, o que é isso, o que é reencarnação, e que parece que a gente não avança, né? Não aprofunda. Na verdade, a gente precisaria utilizar, sim, desses mecanismos de pesquisa para poder, por exemplo, estudar quais são os efeitos dessas terapias, né? Poderíamos chegar, mas como já existe muita gente estudando, né? Já existe gente pesquisando isso, não sei se nós teríamos pernas para isso. Hoje a gente não tem perna para fazer pesquisa, né? Precisava de gente jovem fazendo. O espiritismo está envelhecendo, né? Nós não temos pernas para fazer. Fazer o que a gente fazia, as pesquisas, a gente fazia as perguntas sistemáticas. E meu pai não acho que ele já foi, mas a gente fez um trabalho sobre isso, perguntas sistemáticas para vários espíritas, vários grupos espíritas, Alcione, né, fez bastante, vocês fazem, em São Paulo fizeram. A gente não tem mais perna para isso. E olha que hoje a gente tem ferramentas melhores, né, de gravação, de áudio, tudo, de vídeo. Naquela época a gente fazia, era tudo escrito, na mão, depois começamos a gravar e transcrever, enfim. A gente não tem pernas, mas seria um caminho, com certeza seria um caminho. Tá. Dabos queria fazer um comentário, mas é um comentário... Um monte deles. Não, faz um só. Primeiro, Sandrinha, queria parabenizar você pela palestra, foi muito legal. Tá vendo? Então eu vou parar por aí. Então, segundo comentário. Eu acho, embora com algumas divergências, eu acho que o que você colocou no final
extremamente importante. E aí eu vou concordar até com a tua filha, que eu não conheço, vou ter o prazer um dia de concordar. Eu acho que, por exemplo, como o passe magnético, seja lá o que for, foi incorporado pelo Allan Kardec ao Espiritismo, que eu ainda não consegui entender o que é Espiritismo, eu entendo o que é espiritualismo, mas o Espiritismo não pode ser hermético, pode ser fechado. E você incorporar determinadas coisas no Espiritismo, como foi o magnetismo, eu acho fundamental, ou seja, o Espiritismo ser uma arquitetura aberta com uma condicionante: bom senso e boa intenção, né? E por isso que eu não acho que se deva restringir a incorporação de qualquer tipo de terapia debaixo do guarda-chuva do Espiritismo, da Casa Espírita. Porque um tratamento psicológico, há algum tempo, foi quase que algo místico, sem entendimento, e que hoje está debaixo de todos os lares acontecendo, né? Independente de qualquer vertente filosófica, seja lá o que for, ela é uma realidade da vida. Então, eu acho extremamente importante a gente ter uma visão aberta e não fechada do Espiritismo, mantendo um bom senso e boa intenção. Firmeza de coração. Eu acho que querer o bem do próximo. E aí, como a sua filha colocou, seria o último comentário que eu queria fazer, é o seguinte: a gente não pode encerar o chão o tempo todo, né? Então a gente para de dar brilho e começa a ofuscar por desgaste do material. Então, a gente pegar todo o conhecimento e estudo que a gente tem e ficar tergiversando sobre todo o conhecimento e estudo que a gente tem, sem dar o próximo passo, que sempre é arriscado, que é pesquisar como esse conhecimento pode se transformar num novo momento do Espiritismo, eu acho extremamente importante. Que é que muitas vezes eu quero colocar aqui, e eu não sei se é pela minha forma de ser, pela minha retórica, que é meio dispersa, que a gente precisa dar mais um passo. Tá bom, então nós sabemos disso. Qual seria o próximo passo para a construção de um conhecimento maior? Mas eu gostei muito, de algumas coisas eu concordo, outras não, mas o meu comentário é o seguinte: não podemos travar o conhecimento do Espiritismo, como muitas vezes a gente critica que outras ideologias, filosofias fazem, né? Então, é muito legal, André, gostei. A minha filha, ela é terapeuta. Ela é terapeuta corporal, a Mariana, né? Ela é enfermeira, formada em terapia corporal. Quem é a Mariana? Ela faz no espaço que ela criou, ela trabalha com as massagens, né? Terapêuticas e tal. E ela fala, mãe, a minha filha. Ah, sua filha, tá, perdão. E ela fala o seguinte: mãe, o que eu trabalho lá, ela trabalha com todas as técnicas que ela aprendeu, trabalha com pedras tal, e várias coisas. Ela fala, todo final da aplicação, eu aplico um passe. Então, assim, é uma coisa que é integrada, gente. Então, depende mesmo. Você pode aplicar, você pode... É polêmico isso. Se eu falar para você aqui que pode fazer, a diretoria lá e o conselho do Centro Espírita Allan Kardec vão dizer que eu estava aqui defendendo as práticas alternativas dentro da casa espírita. Não é essa a questão. A questão que a gente tem que entender é que o espiritismo trabalha com a gente no campo da formação da consciência, da formação do autoconhecimento. Veja como é interessante esse comentário que você fez, né? Que a gente critica muitas aglutinações de pessoas por estabelecer uma estrutura de poder. E, ao mesmo tempo, a gente fica com medo de questionar propondo novas coisas, né? Ou seja, a gente construiu a mesma estrutura de poder. Segunda coisa que eu acho interessantíssima é o seguinte: um sorriso é um tratamento espírita, é um tratamento muçulmano, é um tratamento ateu, mas ele é um tratamento, ou estou errado? Quando você sorri alegremente para uma segunda pessoa, que tipo de terapia é essa? Porque, de repente, se não for espírita, eu não vou sorrir mais dentro do centro. É a terapia do riso, do abraço, da música. Então você vai lá, tem uma, esqueci o nome lá ali na Avenida Jabaquara, como é o nome? Tem um negócio lá grande, lá, que é uma filosofia japonesa que... Seishonoye. Como o senhor... Seishonoye. Tem lá uma terapia que você começa a rir de propósito para rir e, ao partir dali,
obter um estado de espírito que faça você rir. Vamos, mas deixa eu só para completar o seguinte. O que impede? Você pode trazer a terapia do riso para dentro da casa espírita? Pode, gente. Você pode fazer, entendeu? Só que o que precisa ficar muito claro, não é que dizendo que pode, que não pode, se deve, se não deve. As terapias, qualquer uma delas, qualquer que a gente faça, que ajude a desenvolver, a sair de círculos viciosos, a sair de processos depressivos, a sair de doenças graves, qualquer coisa que a gente possa fazer para sair disso, é válido. Entendeu? Agora, se a casa espírita vai oferecer isso ou não, depende de cada casa espírita. E depende dos objetivos. E depende também deixar bem claro que o corpo doutrinário, o corpo da doutrina, ele não traz isso como um dos seus fundamentos. Seus fundamentos trabalham nos princípios básicos que a gente conhece, e que é a questão da imortalidade, da reencarnação, da evolução, porque nós temos que... A questão do espiritismo nos dá autonomia nesse sentido, que foi o que eu coloquei ali no final, nós somos os condutores, nós somos os responsáveis, não vai ser uma prática que eu faça com mecanicismo, que eu faça com repetição, práticas repetitivas, que eu vou sair, eles ajudam, mas não é isso que vai ser efetivo, ajuda no primeiro momento, mas em algum momento eu preciso entender que eu causei isso, que eu sou responsável pelas minhas dores, claro. eu sou a pessoa que vai sair. Teoria então, o Espiritismo nos traz esse conhecimento, e aí fortalece, porque quando você se fortalece nesse pensamento, aí você vai buscar qualquer prática que vai te ajudar mesmo. Se fortalece para mudar de padrões, mudar de atitudes. Agora, gente... Teoria de Bart Simpson, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Pois é, exatamente. Então, assim, já para a gente já ir para encerrando, eu até queria fazer aqui um depoimento pessoal, tá? Alguns anos já, desde que eu sou criança, eu entendo que as pessoas antes diziam que para você fazer uma palestra dentro de uma casa espírita, você tinha que ter uma certa autoridade e uma certa, como eu explicar, autoridade sobre o assunto, uma certa autoridade moral na época, né? A gente achava que os palestrantes, eles estavam ali falando as coisas e eles davam os exemplos, né, disso. E aí eu fiquei muito receosa de fazer essa palestra hoje para vocês. Ela foi marcada já uns 2 meses atrás. Eu fiquei muito receosa, foi bem difícil construir o pensamento, organizar, porque eu não estou passando por uma fase positiva na minha vida. Eu estou passando por um processo depressivo. E o que me forçou? Eu me forcei a fazer essa palestra, para demonstrar, estou falando isso para demonstrar que não é fácil. E aí, quando a gente escuta, nossa, mas você tem tanto conhecimento... Nossa, mas você com todo esse conhecimento espírita, você está passando por isso, você precisa sair disso, gente, é normal a gente cair, sabe? É normal a gente se deprimir, a gente fraquejar, não tem conhecimento que seja suficiente na hora que você não está bem, precisa de ajuda. Esse julgamento, né, é horrível. Então o julgamento é o pior, né? Então, eu fiz questão de preparar essa palestra, por quê? Porque eu fui buscar todos esses conceitos para fortalecer o meu conhecimento, para dizer para vocês que, apesar de tudo isso, a gente tem que repetir, sim, tem que fazer palestra, tem que repetir, tem que ler, tem que ouvir, mas que não é fácil mudar, não é fácil mudar os hábitos, mudar nosso padrão mental, não é fácil, mas se a gente tem o conhecimento de que é possível, já é o primeiro caminho. Tá? Então, quando eu recebi muitos amigos essa semana me dando força nesse sentido, e é isso que vale, essas reuniões, esses encontros, isso tudo, esse conhecimento que eu adquiro aqui, é isso que me fortalece, sem contar a música, né? Fala, Alcione. Boa noite a todos. Como eu combinei com a Sandra, eu estava num outro evento, mas assim que eu pude, eu entrei, e eu queria... Não vi a sua palestra, eu vou ouvir depois, Sandra, mas eu queria ressaltar esse seu último comentário, porque as pessoas, elas estão deprimidas, ou elas estão tristes, ou elas estão ansiosas, enfim. Faz parte do ser humano isso. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir, isso não é fraqueza, isso não é problema de ordem moral, é uma depressão que não se consegue um tratamento, vai se aprofundando, gente, é doença.
e precisa ser encarado como doença, porque as pessoas, elas ficam tão tocadas com esse tipo de dificuldades que elas minimizam, que elas negam, que acham que você é mole, que você é fraca, como é que pode isso? E dá uma conotação moral, onde existe uma doença. Então, é importantíssimo esse seu depoimento, que serve para todos nós, sabe? Porque todos nós temos momentos que estamos felizes, que estamos tristes, que estamos deprimidos, que estamos eufóricos, enfim. Isso faz parte do ser humano. E juntos a gente consegue realmente, um vai segurando, né? Um está melhor, outro está mais baixo astral, enfim. Como você falou, vários amigos, e a gente consegue, mas é muito importante encarar isso, conversar, porque não é menosprezando, diminuindo ou negando que a gente vai conseguir melhorar a saúde, tanto nossa como do nosso próximo. Isso. Inclusive, até vi o meu sobrinho, que entrou também aqui agora, o Vitor, que fez aquela palestra sobre psicologia. Psicologia, o espiritismo é psicologia, né, gente? Eu fico pensando assim, se a gente trouxesse, então, os atendimentos psicológicos para dentro da casa espírita, é possível? Por que não? Por que não podemos ter um psicólogo que trabalhe dentro da casa espírita, psicologia, psicoterapia, né? Alcione, realmente, eu agradeço muito, né, o que você falou, a gente precisa de ajuda, quando eu falo da psicologia, que a psicoterapia ajuda muito, né? A gente pode buscar. Eu tenho no espiritismo a minha ajuda. Tenho no espiritismo, tenho nas conversas, no que eu consigo falar, eu não nego, né? Eu não entro em negação, mas tem pessoas que no espiritismo não é o suficiente, então vamos buscar outras, né? Vamos buscar outras alternativas, como é a terapia ou outras terapias. Eu confio muito na doutrina, não consigo pensar diferente, a minha filha tenta às vezes me colocar algumas outras influências, eu concordo com ela, mas para mim o que me satisfaz, o que me completa, que me complementa é a doutrina espírita. Ela me traz essa visão consciente, né, de todo o meu processo. E é por aí que eu sigo, né, e cada um segue o seu caminho. Tá bom? Oi, tia. Oi, Vitor. Oi. Eu entrei agora aqui muita no família Zoom, junto. mas eu estava vendo no Facebook. E eu queria comentar isso mesmo que você falou, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala em reunião de desobsessão, ali a gente está fazendo uma psicoterapia, né? Porque é uma troca de discurso para que a gente tente fazer, né, com que o espírito, né, o ser que está ali, né, alcance dentro dele alguma coisa que faça ele mudar, ele dê uma abertura para que ele veja novas possibilidades, né? Então eu acho que assim, o conhecimento espírita ele traz justamente isso para a gente. Ele não traz fórmula, né? A pessoa que diz para a gente que, olha, você é espírita, então você não pode ficar assim, ela realmente não entende o que é o espiritismo, porque o espiritismo ele traz possibilidades, né? Ele não traz a cura, porque a cura não existe. Nós somos seres pensantes, somos seres com crise. A gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe qual é o sentido de estar vivo, né? Então, como que a gente quer alguma fórmula mágica que diga o que é, como é ser feliz? E o mais normal no nosso estado, na Terra, com todas essas coisas acontecendo, é que a gente fique triste mesmo. O mais normal é estar triste do que estar feliz, né? Então, isso é uma noção que a gente tem com conhecimento de reencarnação, com conhecimento de aprendizados de vidas após vidas, né? Então, eu acho que isso é muito, muito importante quando você fala sobre o quanto o espiritismo ele está conectado com autonomia, né? Com possibilidades, e não como cura, né? Como resposta para as nossas questões que são irrespondíveis, né? Acho que é isso. Eu posso fazer um comentário que eu acho... Perfeito, você concluiu a minha palestra, era isso que eu queria. Obrigada. Posso fazer um comentário que eu acho assim, fundamental e que talvez doutrinariamente me choque um pouco? Você usou a palavra no final, autonomia, né? Nós somos autônomos responsáveis por aquilo que acontece conosco, de determinada forma. Eu acho que mais do que responsável, nós somos vítimas, né? Responsável é quando você toma a atitude conscientemente do outcome dela, da consequência dela. Agora, quando eu falei outro dia
que a gente precisa do crescimento do outro. O mais importante para mim é o crescimento moral. Me falaram que eu estava sendo heteronômico. Qual é o antônimo de autonomia? Heteronomia. Eu estava dependendo de terceiros. Heteronomia. Heteronomia. O que eu acho um equívoco enorme, porque nós não somos seres isolados, autônomos, pessoal. Não dá. Não dá. Porque o que nós estamos fazendo aqui é a alternativa à autonomia. Se não, sabe o que eu faria? Eu ficaria olhando para a minha própria imagem no Zoom, porque bastaria só de mim mesmo, eu me bastaria. E eu acho que é um grande equívoco. Eu acho que nós não somos autônomos no sentido de que muitas vezes pode parecer para mim de que eu só dependo de mim mesmo para o meu crescimento moral, para o meu crescimento espiritual, para o meu crescimento intelectual. Eu acho que não. Eu acho que a gente depende da sociedade um dos outros. Por isso eu acho fundamental essa reunião que a gente tem aqui, né? Era uma coisa que eu queria falar. Vitor, Oi. responde isso aí da autonomia para ele. Não, eu acho que a confusão que está acontecendo é que talvez se esteja confundindo a autonomia com coletividade, né? Porque nós somos seres sociais, nós como espíritos humanos, né? A gente não consegue viver sem o outro mesmo. Inclusive, a gente só consegue se conhecer através do outro, né? Porque se não tivesse o outro, a gente nem saberia o que está acontecendo, né? Mas a autonomia que a gente está dizendo não é não precisar do outro, mas é aprender sobre si para poder atuar na sociedade e atuar bem, né? Por exemplo, quando você não deixa o outro te afetar, as opiniões dos outros te afetarem, né? Que é uma coisa que é uma causa muito grande de depressão no mundo inteiro, o julgamento do outro. Você só consegue não deixar o outro te afetar com o julgamento dele se você tem autonomia para lidar com isso. Ah, sim. Entende? Eu acho que é nesse sentido que a gente está falando, não no sentido de precisar do outro, né? Que isso, com certeza, eu concordo com você totalmente. A gente realmente não consegue ser só nós, né? Donos da nossa vida, né? Por assim dizer, em nenhum aspecto. A gente sempre precisa do eu acho que eu falei bem isso durante a palestra, né? O sentido era bem esse, Davos, tanto que lá desde o início a gente coloca que nós somos uns seres que corpo, mente, a gente está envolvido na questão do social. Nós não estamos fora, não somos indivíduos totalmente isolados uns dos outros. Pelo contrário, a gente se faz nas relações interpessoais claro. Do mundo plano encarnado e desencarnado. Então, acho que ficou na sequência da palestra. Isso ficou bem definido, talvez foi como o Vitor falou. Não era uma crítica à sua palestra. Não é essa a questão. Acho que é que não ficou bem entendido. E o Vitor esclareceu bem, por isso que eu passei para ele. Então, mais uma vez, só para falar que não era em relação à sua palestra, eu só pensei o tema que estava lá no fim para trazer alguma coisa que me chamava a atenção quando eu propus, por exemplo, que a gente discutisse mais. Porque eu acho, por exemplo, achei que os valores da Adileia ou do Silas podem ser valores morais, falei os nomes que estão me aparecendo na tela, podem contribuir com os meus, né? Certeza, né? E aí podem me elevar. E isso não quer dizer que eu deixe de ser autônomo, né? Pelo contrário, é isso que eu queria entender. É isso. Tá bom, gente, eu acho que a gente já vai caminhando, né, para encerrar, para dizer, né, para encerrar a noite. Agradeço muito a presença de vocês. Eu sei que hoje tinha uma outra atividade na Fundação Porta Aberta, tinha atividade no Anjo do Prado, então o nosso público ficou dividido. Eu quero dizer que na semana que vem a palestra é da nossa presidente Márcia Rabani, falando sobre a reencarnação, reencontros e família. Faço convite para que todos estejam também aqui na próxima quarta-feira. Para encerrar, eu coloquei uma música, trouxe uma música, lógico, né? Tinha que trazer, mas uma música bem alto astral, fica aí como conselho para todos nós, para a gente refletir. Vamos lá, Rita. É de um coral que está cantando uma música bem conhecida. Coral Fiocruz.
como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima, desse chove não molha. Eu sei que agora eu vou é cuidar mais de mim. Churururururu, ah, como vai? Tudo bem? Apesar contudo, todavia, mas porém as águas vão rolar. Não vou chorar, não, se por acaso morrer do coração. É sinal que amei demais. Enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Churururururu, como vai? Tudo bem? Apesar contudo, todavia, mas porém as águas vão rolar. Não vou chorar, não, se por acaso morrer do coração. É sinal que amei demais. Enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Aí, vou até arriscar um Covid para uma festinha. Mas eu topo facilmente. Que linda! Para Delícia! Delícia! Saúde! Saúde! Maravilha! Saúde! O resto não tem pressa. Beijo, gente. Vamos despedir aí do pessoal do Face. Vamos terminar a nossa gravação e a gente continua aí no bate-papo. Obrigada por todos. Boa noite. Obrigada, Tchau, a todos. Beijo. Abraço. Boa sorte. Boa noite. Boa semana. Esse encerramento é para